Olá, meus amores! Hoje eu vim falar um pouco sobre o perdão. Você é uma pessoa que tem facilidade de perdoar? Você acha que o outro merece perdão? Quando você perdoa, você está perdoando o outro ou a si próprio? Por que que você acha que é tão difícil perdoar? Então, pessoal, é difícil, né? Liberar perdão, principalmente para alguém que nos feriu. Mas por que que isso acontece? Na verdade, tem uma explicação bem lógica. A nossa mente, tudo que ela identifica como algo que coloca a nossa vida em risco, ela tende a registrar na nossa memória, isso de uma forma bem forte para que a gente não esqueça. É uma forma dela preservar a nossa vida. Para que quando a gente identifique algo semelhante, a gente já entenda que a gente está em risco. E com isso, a intenção do nosso cérebro é bom, a intenção, né, é boa, porém, o ruim é que a gente fica repassando essa situação mentalmente, fica ruminando o que aconteceu, e com isso, aquilo que era uma emoção de raiva no momento onde ocorreu a situação que nos causou dor, ela acaba se transformando essa raiva em, em ódio, em mágoa, em ressentimento. E a mágoa é um eco que fica ressoando dentro de nós. É como se fosse uma ferida que se recusa a cicatrizar. Porém, ela é algo que faz mal a gente. O outro que nos magoou seguiu a vida, talvez dependendo de quem ele seja, a maneira dele viver, ele até esqueceu o que fez e a gente fica presa àquela situação. E aí, aquilo que inicialmente era uma dor, que era uma dor inevitável, se tornou uma dor contínua, uma dor multiplicada. Ou seja, se transformou em sofrimento. E o sofrimento, pessoal, ele é sempre opcional. A dor não. O sofrimento, sim. Então, se eu estou sofrendo por algo que ocorreu no meu passado, não é muito inteligente continuar presa a essa situação, porque isso está roubando o meu futuro e tirando o meu presente. Eu fico plasmado numa situação e eu não consigo seguir adiante. Então, na verdade, quando eu perdoo, eu não estou perdoando o outro, a situação em si. Eu estou me perdoando. Eu estou me liberando daquela situação. Eu estou me permitindo seguir apesar de. E é esse seguir que faz com que eu continue a minha vida, deixe para trás aquilo que aconteceu. E eu não preciso ficar achando que é injusto porque o outro me prejudicou e o outro não vai ter consequências nenhuma. Isso, a própria natureza, a própria dinâmica da vida vai se encarregar de trazer o aprendizado para o outro. Porque tem leis naturais. E essas leis, elas se aplicam a qualquer pessoa. Ela serve para todo mundo. Então, tudo que eu faço tem consequências. E eu não tenho como fugir delas. E isso não é castigo da natureza, não é vingança, isso é aprendizado. Porque quando eu estou vivendo de uma forma que eu estou prejudicando as outras pessoas, a vida entende que eu estou ignorante naquele assunto. Ela entende que eu preciso aprender. Então eu vou passar por situações, só que do lado inverso, para que eu perceba que aquilo que eu fiz não foi legal.
Então, o aprendizado vai vir, tá? Para todos, sem distinção. E tudo que a gente faz tem consequências, sejam elas positivas ou não. Mas até aquilo que a gente não vê como uma consequência positiva, na verdade é um aprendizado da vida. Então, não se prenda àquilo que te fizeram. A situação sempre, tudo que ocorre é neutro. Qualquer acontecimento em si é neutro. Agora, a forma como eu interpreto aquela situação, a forma como eu respondo ao que me ocorre, aí sim, isso pode vir a gerar sofrimento ou não. Cabe a mim escolher. Então, na verdade, o perdão nada mais é do que seguir adiante, se libertar, não ficar carregando um peso. Porque se aquilo te machucou, porque doeu, aí é como se você pegasse aquilo e ficasse se martirizando, ou seja, houve uma dor inicial, mas a partir dali, as dores subsequentes, elas irão ocorrer apenas se você continuar se torturando, se machucando. Então, o ideal era que a gente não se afetasse. Logo, eu não precisaria perdoar ninguém. Se eu estou precisando perdoar, significa que é porque eu estou me afetando. E se eu estou me afetando é porque de alguma forma eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, eu não admito que o outro erre comigo, ou seja, estou me colocando como se eu fosse uma pessoa que estivesse acima do bem e do mal, fosse a perfeição em vida. Eu costumo dizer que se a gente tá aqui nesse planeta, tá aqui nessa terra, se a gente tá passando por uns perrengues dia sim e dia sim também, é porque a gente ainda não tá perfeito. A gente não é anjo. Então, vamos aprender com as situações. Claro que a gente não gosta de sentir dor, mas infelizmente faz parte do nosso processo humano. E procurar seguir adiante. E as pessoas que a gente encontrar pelo caminho, se elas conseguem tirar o que a gente tem de melhor, que bom, a gente vai ter relações positivas, relações que nos proporcionam momentos de alegria, que faz com que a gente cresça e queira ser cada dia melhor. Porém, a gente também vai encontrar pessoas que vão tirar aquilo que a gente tem de pior. Isso vai gerar sofrimento? Vai. Mas também, por outro lado, isso vai fazer com que a gente entre em contato com as nossas sombras. Aquilo que a gente quer esconder a todo custo, que a gente não quer trabalhar porque dói, é o quartinho escuro que eu preciso faxinar. Então, veja isso como oportunidade de crescimento, uma oportunidade que eu possa, a partir daquela situação que me causou tanta dor, renascer como uma pessoa melhor, mais evoluída. Então, pense um pouco sobre isso e espero que na hora que você tiver que perdoar alguém, você lembre-se que você não está perdoando o outro, você está perdoando a si. E o perdão é sempre importante para que a gente viva, que a gente siga adiante, que a gente se relacione e que a gente seja cada dia melhor. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!